Gente, eu preciso falar de um gênero literário que se tornou um dos meus preferidos agora, se não o mais preferido no momento. Foram livros, assim, de fantasia, de ficção, que mexeram muito comigo, que é o gênero de ficção científica. Eu já tinha lido algumas coisas espaçadamente, mas eu descobri realmente esse ano que eu li bastante livro de ficção científica. E eu vim aqui contar pra vocês o que eu achei de cada um deles, indicar pra vocês. Esse vídeo, ele vai ter duas partes, tá? Porque não vai caber tudo nessa parte só. Aqui eu vou falar sobre os livros que eu já li, todos eles, e contar um pouquinho da história pra vocês, sem spoiler, óbvio, só contando pra vocês verem se vocês gostam. E, gente, é um gênero muito diferente que, assim, é diferente de fantasia, alta fantasia, de sei lá, Senhor dos Anéis, uns negócios assim, mas é muito, muito legal, gente. Confia em mim, pega aqui na minha mão e vamos lá, porque é muito legal. E aí depois eu tô pensando em fazer um outro vídeo, falar de outros negócios que também tem a ver aqui, mas esse vídeo vai ficar muito grande porque eu peguei absolutamente todos os livros da minha estante. Aqui tem uma prateleira completamente vazia, porque eu preciso muito falar desses livros, gente. Espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar um comentário, se inscrever se você não é inscrito e curtir e mandar pros amigos, gente. Ajuda muito, muito, muito. É um segundo seu de deixar um comentário ali, ajuda demais nesse vídeo. E pra mim aqui e tal, o primeiro que eu acho que é o Elite, assim, é o pai de todos, assim, é aquele que eu mais gostei e que influenciou muito, muita coisa, foi 2001, Odisseia no Espaço. Se você acompanha esse canal há mais tempo, você sabe. Esse aqui foi o livro que realmente inspirou, que deu origem ao meu novo hiperfoco, que é Planetas. E sistema solar, espaço, etc. Então, assim, foi com esse livro que meio que abriu as portas pra mim de um gênero que eu já conhecia mais ou menos, mas não tanto. Arthur C. Clarke virou um dos meus autores preferidos também. Eu só li 2 livros dele, mas ainda eu amei tanto os 2, foi tão favoritado que eu tô ansiosíssima pra ler os outros. E eu já tenho alguns outros livros dele aqui pra ler, então em breve vai rolar. Esse livro aqui é um livro que ele passa desde os Homens das Cavernas até pessoas no espaço, procurando coisas, viajando, viagens interplanetárias. Então, assim, é um livro que ele fala muito, muito, muito sobre ciência. Tanto que uma coisa legal é que ele foi escrito junto com o roteiro pro filme, né, Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. E quando o Arthur tava escrevendo esse livro, ele também tava escrevendo o roteiro, e os dois se complementam muito bem. Eu não assisti o filme porque eu não sou muito de filme, eu gosto mais de ler, e o filme é meio velho também, eu não gosto de assistir filme velho. Na verdade, eu já não sou muito de filme, ainda mais velho. É um livro que ele realmente revolucionou, foi um filme que revolucionou o gênero de ficção científica. O livro também, ele é muito poderoso, ele tem bastante peso no mundo da ficção científica. Tanto que os astronautas leram o livro e também assistiram o filme quando eles foram pra Lua pela primeira vez, nos primeiros astronautas. Muitas coisas que o Arthur C. Clarke falou aqui, eles encontraram semelhanças lá no espaço. Então é muito legal quando a ficção prevê coisas da humanidade. Então, assim, é muito, muito legal e eu gostei muito, muito desse livro. Você precisa muito ler. No final, se você não entender nada, tudo bem, porque eu também não entendi muita coisa. Mas ele vale muito, muito, muito a pena. Sério, é um daqueles livros, assim, que gostoso que lê. Nossa, muito obrigada por ser alfabetizado. O outro livro do Arthur C. Clarke que eu li também foi O Fim da Infância. Só que esse aqui, ele tem meio que uns 20% de meio que mistério, do tipo fantasia ali, sabe? Então tem a mesma pegada do Arthur C. Clarke, que vai falar sobre a humanidade, tem coisa científica, mas aqui ele vai falar principalmente se a humanidade tivesse contato com alienígenas e a gente estabelecesse uma relação ali, como é que seria, assim, sabe? E se esses alienígenas fossem muito mais avançados que a gente tecnologicamente, e se eles fossem meio que muito pacíficos, sabe? Enfim, é um livro muito interessante de você ser lido. Também tem um final de explodir a cabeça. Esse livro aqui, eu lembro que quando eu li, eu fiquei, assim, completamente em choque. Fui dormir muda, acordei calada. Os 2 livros são livros, assim, que realmente é pra você ter uma experiência gigantesca de, meu Deus do céu, o que é isso aqui? E realmente abranger os seus sentidos e realmente refletir sobre a vida, sobre o mundo, sobre as pessoas e tal. Eu acho que é isso que eu gosto bastante, porque quanto mais você aprende, principalmente coisa do espaço e tal, você reflete muito sobre a existência, sobre o ser humano, sobre nós como criaturas, sabe? Então é muito legal. Então eu indico demais Arthur C. Clarke, assim, sério, esses 2 aqui são maravilhosos, tudo pra mim, vocês precisam ler. Obrigatório. E como eu tô falando de espaço e coisas galácticas, não podia não falar do meu planner. Gente, eu tô vendendo meu planner. Esse é eu fiz todo ele. Eu tenho uma loja de papelaria, se você não sabe, vai deixar ali na descrição. Tá com promoção o planner, então é o planner 2023. Ele tá todo galáctico, todo bonito, todo perfeito pra te guiar no ano que vem.
com tema de planetas, espaços e tudo que eu gosto. Então foi muito gostoso de fazer, tem brindes maravilhosos, marcador transparente, card metalizado e mais outras coisas. Então vão lá dar uma olhada, aproveita que quando tá na promoção, clica ali no link da descrição e compra lá o seu planner, tá bem? Tá bem? Super completinho. Tem tudo lá no site. Outro livro também, esse aqui na verdade é uma série que eu indico muito, muito, muito. Esse aqui é mais jovem adulto. E esse livro aqui ele vai falar mais sobre o ser humano e sobre essas questões de espécies inteligentes, sabe? Então aqui a gente tem A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, o primeiro da série, A Vida Compartilhada em Uma Admirável Órbita Fechada e Os Registros Estelares de uma Notável Odisseia Espacial. Esses livros da Beck Chambers são uma série, só que cada livro vai falar sobre um núcleo de pessoas diferentes. Então, assim, eu aconselho vocês a lerem em ordem, porque tem spoilers, assim, o segundo tem bastante spoiler do primeiro. Mas, assim, é uma série que você vai ver que ele passa por vários lugares, vários planetas, várias criaturas, várias inteligências, várias culturas. Então, aqui a Beck, ela foi criada por pais cientistas que trabalham na NASA. E esse livro aqui, ele teve vida principalmente por causa de financiamento coletivo. Ela começou a escrever a história e as pessoas começaram a gostar muito e financiar. Hoje em dia o livro ganhou prêmios, então é um livro muito, muito bom, assim, muito, muito bom. Ele vai falar sobre várias coisas, ele vai discutir gênero, ele vai discutir... Meu, é muito legal mesmo. Por exemplo, tem uma coisa aqui que ele fala que ela imaginou vários seres alienígenas de diversas formas, assim, de diversas culturas, e nós somos mamíferos, então nós temos uma cultura, nós temos características, nós temos ritmos e jeitos de mamíferos. Então ela vai meio que pensar se existe criaturas inteligentes que são meio que não são mamíferos, como é que elas se comportam, como é que elas agem em sociedade, quais são realmente coisas que geram a cultura dele. Gente, é muito legal, é de explodir a cabeça, é muito, muito bom. Então eu indico muito, muito pra vocês esse livro. Sério, deem uma chance. Cara, livro de ficção científica é muito, muito bom, gente. É muito bom, confia em mim, é muito, muito bom. Outro também, esse aqui é um pouco confuso, esse aqui não é pra todo mundo, eu já vou avisando. Muita gente não gosta dele e... tudo bem, sim, sabe? Esse livro aqui é uma ficção científica onde ele foca em duas personagens, são femininas e elas estão lados opostos da guerra e elas meio que se apaixonam e elas ficam trocando cartas uma com a outra. É um mundo muito futurista e elas são assim de lugares completamente diferentes e elas ficam meio viajando no tempo e tem essa guerra ali. Só que assim, elas são criaturas muito diferentes. Então, uma é super tecnológica, ela é meio que feita como se fosse um robô, assim, sabe assim? Uma criatura robótica. E a outra como se fosse um ser humano, um ser orgânico, assim. E assim, esse livro, ele fala mais sobre essa interação das duas meninas. Ele não vai explicar sobre o que tá acontecendo nesse mundo, qual é essa guerra, como é que funciona detalhadamente. Então, assim, é uma coisa que deixou muita gente muito confusa e não gostou muito do livro, porque ele é muito, muito confuso, ele é muito diferente, mas ele é muito poético, ele é muito bonito, ele é muito romântico. Então, assim, é uma ficção científica diferente. Ele ganhou prêmios também, o Will Nebula e o Locus Award. Então, ele é uma experiência interessante, ele é muito rápido de ser lido, muito bonito a escrita, mas ele tem é diferente, sabe? É diferente, então não é pra todo mundo, mas é muito bom também, ficção científica 10 de 10. Queria pedir pra você, se você gostar de algum desses livros, compra com o meu link, pelo amor de Deus, juro pra você, vai ajudar muito o canal, não vai mudar em nada pra você, clica no link e compra pelo link ali, se você quiser salvar o link ali no navegador, pra você comprar sempre pelo meu link, ajuda muito, muito a manter esse canal vivo e funcionando, e é isso, tá? Outro carro-chefe da ficção científica também é o Júlio Verne. Eu li esse livro aqui, eu li A Viagem ao Centro da Terra faz algum tempo, e eu lembro que quando eu li eu fiquei muito maravilhada com a quantidade de detalhes que ele tem aqui de geologia, dessa coisa toda de... Ele vai analisar pedra. Gente, se você gosta de pedra, aqui ele vai falar muito de pedra. Meu Deus do céu. Então, assim, é um autor muito, muito inteligente. Apesar de, obviamente, que o centro da Terra não tem um mundo inteiro, né? Apenas magma fervente. Ele vai usar, né, de alguns fatos científicos, principalmente que o livro é antigo, pra criar toda essa história. É muito incrível, é muito legal. Gente, realmente, parece que aconteceu de tantos dados que ele coloca. É um livro muito antigo que sobreviveu ao tempo. Então é uma história muito legal. Eu não li os outros livros do Júlio Verne. Você pode escrever ali nos comentários se você leu algum, se você gosta de alguma história. Essa aqui eu achei muito interessante, principalmente essa parte de geologia, gente. Eu achei muito, muito legal, como ele vai analisar as pedras ali. E, cara, ciência é um bagulho louco, porque é tudo muito interessante. É tudo muito interessante você saber como as coisas funcionam, porque tudo tem um propósito, tem um motivo, uma explicação, um porquê, sabe? Às vezes esse porquê pode ser bobo, às vezes porquê pode ser muito, muito complexo. Mas é muito legal como você consegue realmente ler e adivinhar
o mundo e as coisas através dessas dicas que a natureza te dá. Então, gente, é muito, muito legal quando os autores conseguem fazer isso de uma forma interessante e ainda tem que estudar, porque é difícil. É difícil montar essas questões, mas é muito, muito legal. Em Parada de Viagem ao Espaço, tem Piquenique na Estrada. Esse livro aqui, ele tem uma coisa muito interessante. Ele foi escrito na Guerra Fria e ele sofreu censura por muito tempo, ele não pôde ter sido publicado, foi publicado meio picotado ali, e a gente tem aqui em mãos a edição íntegra, né, e tal. E esse é um texto muito interessante que vai falar sobre alienígenas que passaram pela Terra e seguiram seu curso, como se aqui a Terra fosse meio que uma parada ali no meio da viagem, sabe? Eles vieram, sei lá, meio que fez piquenique aqui na Terra e foram embora. E aí a humanidade vai meio que sofrer as consequências dessa visita. Porque aparentemente os alienígenas não tá nem aí pros seres humanos, e a gente nem sabe o que eles são, o que eles eram, pra onde que veio, pra onde que vai. E assim, os lugares onde eles passaram ficaram completamente modificados. Então, assim, teve toda a estrutura, leis da física ali modificado, coisas muito, muito estranhas que os seres humanos não conseguem entender o que aconteceu ali. Então, é literalmente as pessoas da humanidade tentando descobrir o que acontece aqui, o que rolou, assim. Tanto descobrindo principalmente sobre eles no universo e se chocar com o fato de existir alienígenas, os alienígenas também não tá nem aí pra eles e ser criaturas muito, muito à frente tecnologicamente. E aí tem essas pessoas que vão nessas áreas, né, onde passam os alienígenas a tentar procurar as coisas. E, gente, é muito, muito insano, é muito, muito legal. A gente acompanha vários personagens aqui também. E eu acho que é isso que é legal de ficção científica, sabe? Porque você fica vidrada na história, as histórias e os porquês e pra onde que vai, de onde que vem. É muito, muito interessante, é isso que te fisga. Eu acho que raramente tem personagens de ficção científica que eu me apego ao personagem, sabe? E assim, eu me apego muito mais à escrita, à ideia, ao mundo. Toda a discussão que tem em cima disso é muito legal. Tem muitos livros que você foca principalmente nos personagens. Tipo, romance eu leio principalmente se eu gosto dos personagens ou eu não gosto, eu abandono. Mas ficção científica tem essa parada diferente, sabe? Você tem que ter muita curiosidade e é muito interessante quando você vai vendo, meu Deus, e como eles vão ligando as coisas. E, gente, a lição e a base científica e filosófica é muito insano, é muito legal. Indico demais. Um que eu li recentemente, foi um dos últimos que eu li, Devoradores de Estrelas, também muito, muito bom. Esse é o livro de ficção científica mais fofo que eu já li na minha vida. Ele é absurdamente fofo, gente, não tem outra palavra pra explicar do que fofo, querido. Esse é um livro que ele também tem muitas questões científicas, é muito legal. Muitas coisas eu só entendi porque eu também tô nesse hiperfoco de ficção científica, de eu assistir uns 300 milhões de documentários. Então muita coisa aqui eu já fui pegando porque eu já tinha assistido o documentário, já tinha aprendido, já tinha sabido como é que é, e assim, fez muito sentido e é muito legal. Então aqui a gente tem uma história onde a Terra, o Sol tá morrendo. Então a gente sabe que tem aquecimento global, né, por causa do efeito estufa, etc. E tá aumentando a temperatura da Terra e também isso tá gerando mudar alguns graus já tem um impacto gigantesco na Terra e pessoas morrem e desastres acontecem. E imagina se tiver uma grande mudança de temperatura do Sol, o que vai acontecer com a raça humana? Nós vamos ficar extintos. Então aqui ele passa desse pressuposto de que o Sol está meio que perdendo a sua temperatura e com isso os seres humanos têm que descobrir alguma forma assim, juntar toda a espécie humana pra ver como é que vai realmente solucionar esse problema dessa coisa que tá acontecendo. E é muito legal porque ele traz muitos dados científicos e é meio atualizado, sabe? Como ele foi escrito, deixa eu ver quando que ele foi publicado. Ele é muito recente, então assim, 2001. Então tem bastante coisa atualizada e é bem legal. Então é uma parada muito interessante, muito legal e muito, muito bacana. E aqui tem um dos melhores personagens que eu já li de ficção científica. Eu fiquei apaixonada. Você só vai conhecer ele na metade do livro, mas eu fiquei apaixonada, amei demais. Foi uma leitura muito gostosa, então indico pra você muito, 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 muito mesmo. Tipo assim, confia, de verdade. Outro livro que eu li também de ficção científica, que é bem essa coisa de espaço e naves e não sei o que, é Sense8 Nível 5, que é da escritora brasileira Carol Sheovato. É meio que uma novela, o livro é bem curtinho, tem menos de 200 páginas, e vai falar, e tem uma parada ali de inteligência artificial muito, muito legal, que ela imaginou ali, que eu achei genial, e assim, seria muito legal, bom, eu não entendo muito, mas assim, seria muito interessante se acontecesse essa forma de inteligência artificial. É uma guerra que tem que ser impedida, povos diferentes, culturas diferentes, criaturas, assim, espaciais, assim, alienígenas, é muito legal. Tem no Kindle Unlimited ali por lá, então também espaço, autora nacional, muito bem escrito, muito legal, e tem um romancezinho ali também.
Então, é isso. Daí, gente, a gente entra num outro coisa de ficção científica. Tem essas ficções científicas onde se passa no espaço, alienígenas, etc. Mas tem a ficção científica onde é mais humano ali. Tem uma parada mais assim, o foco não é todo em máquinas e coisas assim bizarras, mas assim, o que uma evolução científica vai acarretar nas pessoas, etc. Então, assim, aqui a gente tem Intrusa, uma ficção científica, e você passa o livro inteiro sem entender cadê a ficção científica. Mas ele vai explicar no final e vai ser de explodir a cabeça. Você vai voltar no começo do livro e falar, minha nossa senhora, o que aconteceu aqui? E ele é muito bem escrito, ele tem pontas, assim, muito bem amarradas. Não posso contar muito dele pra vocês, mas, assim, o que eu posso dizer é um casal recebe uma visita. E essa visita é como é que se fosse uma coisa... Um presente que eles vão ganhar de uma empresa muito foda, como se fosse a NASA, assim. Então, o homem ali, né, desse casal, ele vai ganhar uma viagem pro espaço e ficar lá no espaço por um tempo. Então, assim, essa é o que eles vão ganhar. E daí, assim, você vai acompanhar esse casal meio que lidando com isso, e é mais, assim, a vida deles e coisas esquisitas que vão acontecendo, e esse cara vai vindo visitar eles e meio que preparar eles pra esse homem fazer essa viagem pro espaço. É muito insano, mas é muito bom. É um livro, assim, de suspense, com ficção científica, com coisas que vão... Sabe assim, você vai ficar... Olha, tem uns plot twists muito, muito do legal aqui. E, assim, é muito bem feito, muito bem escrito, ficção científica, mais pro gênero de suspense. A gente tem também, nessa parada de ficção científica com outras coisas... Flores para Algernon, também é uma ficção científica, assim, não tem viagem no tempo, etc. A parte da ficção científica aqui é uma cirurgia que é capaz de aumentar o QI de uma pessoa, fazer essa pessoa ter um processo cognitivo muito mais melhorado, por assim dizer. Então é um personagem onde ele realmente não consegue reter conhecimento, e daí ele faz a cirurgia e ele começa a virar um gênio. Então ele aprende 200 mil línguas, ele aprende ele vira o ser humano mais inteligente da Terra. Mas o que isso vai afetar nele e nas pessoas em volta? Então é um livro que vai falar muito sobre inteligência, sobre essa questão, assim, de... o que é inteligência e como a gente se relaciona com pessoas inteligentes, o que é essa retenção de conhecimento. Gente, é muito legal, é muito emocionante também. Tem esse toque mais humano que emociona muita gente chora lendo ele. Então, Flores para Algernon também mostra que a ficção científica pode ser muito pessoal e pode questionar muito as nossas certezas humanas e nossa percepção, e é bem legal mesmo. Aí a gente tem também... Peraí que eu tenho que falar por ordem, porque o negócio aqui fica confuso. A gente tem também Blade Runner, esse aqui é mais... meio que futurista ali, um negócio meio distópico. Blade Runner tem o filme, né, que é muito famoso, mas o nome do livro, né, no começo era Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, é tipo uma pergunta, e a gente vai acompanhar aqui um caçador de androides. Então a humanidade evoluiu a um ponto onde a Terra virou completamente insustentável, todos os bichos morreram, tudo morreu, porque assim, efeito estufa, enfim, a gente acabou com o planeta. Então existem muitas colônias vivendo em Marte, vivendo na Lua, vivendo no espaço. E assim, a gente evoluiu ao ponto de fazer inteligências artificiais que são muito semelhantes ao humano. Inteligência artificial é tipo a Alexa, é a Siri, etc. Androides são robôs, onde tem essa consciência de inteligência artificial e eles são muito, muito próximos aos humanos. Então a gente chegou aqui no ponto do livro, onde esses androides são tão semelhantes a humanos que fica difícil você distinguir o que é robô, o que é humano. E nesse ponto, nessa realidade completamente distópica, esse futuro completamente corrosivo, chega ao ponto onde humanos se parecem muito com máquinas e máquinas se parecem muito com humanos, e fica esse negócio de, meu Deus, será que androides sonham com ovelhas elétricas? E é realmente uma questão de filosofia, assim, onde você tem esse mundo distópico, esse cara, né, matando esses androides, esse negócio e toda essa discussão. É muito interessante, é muito legal também, é uma leitura muito rápida de ser lida. Outro livro que também tem essa pegada é O Homem Invisível, do H.G. Wells, não sei falar o sobrenome dele, mas aqui é um cientista que ele descobre a fórmula pra ficar invisível, e daí ele fica invisível. No começo ele acha que é uma coisa muito legal, e aí depois ele descobre que ele tá invisível, mas as roupas dele não, então ele tem que ficar pelado, e daí ele fica pegando gripe, resfriado, não sei. Então a gente acompanha esse personagem ficando invisível, e ele não é uma pessoa muito boa, ele é um ser humano muito, muito detestável, e agora, com a capacidade da invisibilidade, ele vai ser muito pau no cu. Então, assim, é um livro que
foi uma experiência literária pra mim. Não digo que foi um favorito, não digo que gostei muito, mas foi interessante. Ele é muito rápido também. Então, assim, tá aí um que eu já li também de ficção científica. A gente tem também Um Estranho em uma Terra Estranha. Esse aqui também é um daqueles livros de vanguarda da ficção científica. Ele foi escrito nos anos 60 ali. Então, aqui o autor, ele imaginou como seria se um ser humano fosse criado em outro ambiente, um outro planeta, com outras criaturas que não são humanas, que pensam diferentes, que tem toda uma conexão com a realidade diferente. Então a gente tem aqui esse personagem que ele cresce em Marte, e aí ele é trazido pra Terra e tem todo esse choque cultural entre ele meio que aprender os costumes humanos e tal, e como seres humanos são controversos e é muito, muito difícil, muito estranho, muito louco, muita coisa. Então, assim, é muito interessante a parte, por exemplo, ele vai aprender sobre o que é dinheiro, ele vai aprender o que é essas interações humanas. É interessante porque a gente vê um personagem completamente inocente, meio que se tornando uma outra criatura, né? Porque ele também não é humano completamente, porque ele foi criado em outro ambiente. Esse livro eu não gostei tanto dele, porque tem umas coisas ali meio esquisitas, no final ele fica muito estranho, e não gostei de onde ele foi, não. Eu gostei, tipo, da primeira parte do livro, o final eu não gostei muito, não. Achei muito ruim, sabe? Mas também li esse livro de ficção científica que eu queria ler faz muito tempo, mas assim, muito grande e ele é muito esquisito também. Aí a gente tem esses aqui que eles também não parecem muito que são ficção científica, mas são. Piranesi também é um livro de ficção científica muito curtinho, muito legal. É um dos lançamentos que teve esse ano. Aqui a gente tem um personagem onde ele vive nesse mundo que é um mundo muito peculiar. É um mundo feito de câmaras, corredores, cheio de estátuas, sabe aquela coisa bem Dark Academia, onde tem essa parada como se fossem esculturas gregas, aquela coisa toda assim, meio que ambientes assim, parece palácios, uns negócios assim, sabe? Então ele vive ali sozinho, e ele tem que pescar, ele tem que, né, encontrar uma forma ali de viver ali. É uma ficção científica, mas é meio que essa, como se fosse... É diferente, entendeu? É muito diferente. Você só vai entender quando chegar no final. E aí você só vai entender a ficção científica quando você chegar no final. Não posso falar nada mais. E quanto menos você souber, quando você estiver lendo esse livro, melhor. Ele é muito legal, muito bom. Tem essa parada de Dark Academia, essa atmosfera toda, esse personagem. A gente vai acompanhar ele, descobrir o que tá acontecendo, o que é tudo isso, pra onde que vai tudo isso. Muito, muito, muito legal também. Esse livro aqui também, ele ganhou prêmios e é também muito bom. E aí eu acho que meio que na mesma vibe a gente tem Não Me Abandone Jamais. Esse livro aqui, o autor ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Esse aqui também é um daqueles livros onde você só descobre a ficção científica no final, onde você vê que realmente é um livro que ele se baseia no avanço da tecnologia para existir. E ele vai também, a partir desse avanço, ele vai refletir e fazer a gente discutir e pensar muito sobre os seres humanos, o que nos faz humanos. Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque o ser humano descobre como o mundo funciona, e a partir dessa descoberta de como o mundo funciona, ele cria tecnologias, ele cria coisas a mais. Então, foi a partir das leis de Newton, foi a partir da lei da relatividade que a gente conseguiu prever muita coisa, que a gente conseguiu avançar muita coisa, e a partir dessa tecnologia que a gente cria, vai modificando nós mesmos. Então, a gente chega nesse ponto de, tipo... a nossa criação muda quem nós somos. E eu acho que esse é o ponto interessante, porque fala sobre tudo, faz a gente refletir e repensar em várias coisas que nos tornam humanos, ao mesmo tempo que vamos criando coisas. Gente, é muito, muito legal. Eu amo muito o gênero ficção científica. Cara, é absurdo de como eu amo, e não tem como, eu amo demais. A gente tem também um livro esse é mais caricato, que é O Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu acho que esse, assim, do gênero ficção científica, é o mais conhecido, é o que as pessoas mais leram, porque é o mais popular. É uma série gigantesca de livros. Eu li só o primeiro. Não gostei muito, porque eu fui com uma expectativa errada. Esse é um livro mais caricato. Ele é um livro de humor britânico, sabe? Aquele humor assim, tipo... É um humor diferente, assim, sabe? Umas piadas assim que nem todo mundo vai dar risada. Eu não ri, então pra mim eu não gostei tanto assim desse, mas talvez você goste, talvez seja muito legal pra você, se você for com essa perspectiva de... É um livro de sátira, ele vai pegar vários elementos da ficção científica pra discutir várias coisas, mas ele tem esse tom cômico, meio humor, meio assim, não liga pra nada, meio sátira, sabe? Então, ele é assim, ele é interessante.
E eu acho que é uma leitura muito, muito válida pra todos os leitores. É uma das leituras obrigatórias, assim, pra você entender. Assim como o 2001 é uma leitura obrigatória, eu acho que Guia do Mochileiro também é uma das leituras obrigatórias. Eu li também, então assim, não sei, talvez um dia eu continue a série. Mas eu acho que o tom cômico dele não é o meu tipo de leitura. Eu gosto de livros mais sérios, assim, então, né, fica aí. E aí tem também o Jogador Número 1, do Arthur Clarke. Esse aqui também é um livro mais... Esse aqui é um livro mais adolescente de todos, eu acho. Aqui a gente tem... o autor imaginou um mundo onde as pessoas todas vivem online. Tem uma parada ali meio Blade Runner também, nessa parada de você voltarem completamente para as máquinas e viver dentro de uma realidade aleatória, porque fudeu com a vida, sabe, na Terra. Então, assim, a gente usa todos os recursos da Terra para criar invenções, e essas invenções... E isso destrói a Terra, e aí faz a nossa existência ser insustentável, então a gente cria coisas pra nossa existência ser melhor, mas com isso também acarreta a destruição do nosso meio, então a gente meio que fica perdido, sabe, assim? É todo um paradoxo, uma coisa assim complexa, e aqui ele vai usar esse mundo online como se fosse, sei lá, sabe um Minecraft, onde tem esse mundo completamente gigantesco, onde você tem uma liberdade pra você construir, pra você fazer coisas, pra você ir em lugares, pra você, sabe, essa liberdade toda? Só que é uma coisa muito 3D, muito realista. Então você cria o seu personagem como se fosse um The Sims, assim, e aí você vive nesse mundo e tem coisas pra você fazer, e assim, acontece que existem aulas dentro desse universo, e as pessoas meio que não vivem mais na vida real, elas vivem dentro do jogo, elas vivem dentro desse oásis aqui. Então... Nesse mundo destruído, onde a única realidade possível é uma realidade virtual, existem escolas, bibliotecas e tudo vira virtual. A gente tem esse personagem que ele é muito pobre e esse universo tem um CEO, né, a pessoa que inventou ele, que é como se fosse o Steve Jobs. E quando ele morreu, ele deixou toda a sua fortuna, que é o Oasis, que é meio que uma empresa privada. Então pensa, a realidade toda agora é uma empresa privada online. Olha só, daí quem meio que completar como se fosse 3 enigmas, vai ter o acesso a essa fortuna. Então ele deixou a fortuna dele para quem encontrasse 3 chaves, né? Encontrar esses 3 enigmas. Então esse menino acha a primeira chave. E aí todo mundo vai à loucura, porque daí todo mundo vai... Gente, é muito insano esse livro. Gostei muito de quando eu li, mas você tem que preparar que é uma pegada mais juvenil, uma pegada mais adolescente. Mas é legal também, me diverti muito quando eu li. E aí... Pro último, mas não menos importante, esse aqui é mais pra crianças mesmo. Esse aqui eu indico muito pra crianças. Eu gostei muito de ler ele. Que é Ei, tem alguém aí. Esse livrinho aqui, ele é do mesmo autor de O Mundo de Sofia. Então, ele vai explicar, como se fosse pra uma criança, aonde que veio a Terra, de onde que veio o mundo, como é que funciona o processo de evolução, o que aconteceu com os dinossauros. E toda essa parada aí que existe. É um menininho humano que ele gosta muito de ciência e ele encontra um alienígena criança também. Então é um alienígena criancinha e essas duas criaturas, um humano criança e um alienígena criança, vão conversar e compartilhar informações. Então o humano vai explicar para esse alienígena de onde que viemos, o que somos como seres humanos. E é muito legal e tudo isso enquanto o irmãozinho do menino humano está nascendo. Então, esse tempo onde a criança ficou sozinha, recebeu esse alienígena e começa a conversar ali. E é muito legal essa conversa. É um livrinho bem curtinho, é muito gostoso de ler. É um livro mais pra crianças mesmo e tal. E aí, gente, em ficção científica, a gente tem também o horror, que eu acho que foi o gênero de horror que eu mais li, que foi do H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft, depois eu descobri que ele tem umas paradas muito esquisitas acontecendo ali. Ele não é um cara muito legal, assim, digamos. E só que quando eu li, eu achei muito genial como ele escreveu esse horror. Lovecraft, quando você estuda um pouco da história dele, você sabe que ele era um cagão, ele tinha medo de tudo e ele era muito preconceituoso. E aí a história meio que... Daí depois fica fácil de você entender, né, da onde que vem, porque ele cria um medo aqui, principalmente o medo do desconhecido. E esse medo do desconhecido é medo, por exemplo, de criaturas desconhecidas que vivem no universo. Então aqui a gente tem a figura do Cthulhu, que é meio que aquela coisa gigantesca, meio, sei lá, polvo, meio lula, aquele negócio ali esquisito. Aqui ele vai pensar em várias formas de ter medo dessas criaturas e desse desconhecido. O que eu mais gostei foi A Cor que Caiu do Espaço. E foi um livro assim, é uma história, é um conto, ele escreve contos. Então aqui é um livro gigantesco, mas tem vários contos. E aqui, na Cor que Caiu do Espaço, que é o meu preferido, ele vai falar de uma cor, como se fosse um meteorito que caiu assim na Terra. E é como se fosse uma cor. E essa cor vai fazendo as pessoas ficarem insanas ali. E aí é um negócio muito doido, muito viajado. Eu gosto do tipo de terror dele, que é um terror que
não é explícito, sabe? Você sente a atmosfera do terror, você sente o medo, você sente o pânico, você vê como se fossem as coisas sendo corroídas por essa coisa que ninguém entende, ninguém consegue compreender e é muito, ai meu Deus, o que é isso, de onde que vem? É só destrutivo, incompreensível e completamente insano. E esses são os livros que eu li de ficção científica. Dentro da ficção científica a gente tem a distopia, mas eu não quero entrar muito aqui em distopia, porque eu acho que eu já falei muito em outros vídeos. Os livros de distopia que eu já li foi Fahrenheit 451, mas assim, esses livros de distopia, eles não tem muita coisa de tecnológico. Então, A Fazenda dos Animais não tem muita coisa de tecnológico também. 1984 tem bastante coisa de tecnologia pra época, né? Porque é um livro escrito uns tempos atrás, é um dos distopias mais famosos, né? Uma das mais vendidas, tem 200 mil edições. Eu fiz um vídeo falando das edições de 1984, vou tentar deixar linkado aqui. Muito interessante também, principalmente discussão social sobre ditadura, governos totalitários, etc. Nessa vibe de distopia também tem o Conto da Aia. Aqui a gente tem uma parada onde vai discutir muito sobre essa questão da religiosidade e da perda dos direitos das mulheres. Então, uma parada bem claustrofóbica, um negócio assim muito, muito insano também. E a gente tem o Poder também, que é muito legal. Fala sobre as mulheres que desenvolvem a capacidade de eletrocutar coisas. Então, elas meio que têm o poder da energia ali. E aí, como as mulheres têm esse poder, a gente vai ver uma mudança aqui do patriarcado. Então, o mundo, hoje em dia, ele é regido principalmente pelo patriarcado, né? Onde o homem, assim, né, meio que tá nas figuras mais elevadas de poder. E aí, a gente troca com as mulheres que têm esse poder de eletrocutar os homens. Então elas realmente não viram mais vítimas, não estão mais no papel de submissas, agora elas se tornam dominantes. E aí tem toda essa mudança muito rápida no mundo e tal. Gostei muito, muito dele. É um dos meus livros, assim, de ficção, assim, de distopia preferidos. É um gênero mais diferente, assim, a distopia do que esses outros que eu falei pra você, mas também é ficção científica. Então é isso. O vídeo ficou grande, mas, gente, eu precisei falar porque é muito, muito legal. Sério, confia em mim e vai ler Arthur Clarke. Juro. Então é isso, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, gente, muito obrigado mesmo. Se tem algum livro de ficção científica que você quer me indicar, que você leu, gostou muito, mudou sua cabeça, escreva aí nos comentários, pelo amor de Deus. Então é isso, gente. Beijo pra vocês e até o vídeo que vem.